Ok, senhores, vamos dar continuidade à correção dos exercícios. Vamos às questões 5 a 8. Então, questão 5. Qual foi, segundo o texto, a condição para que ocorresse a consolidação da lógica neoliberal? Bem, eu já trouxe aqui a citação que faz essa referência no texto. A derrocada das grandes ideologias coletivistas do século XX, o socialismo e o anarquismo. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês, toda vez que nós transcrevermos algo do texto, ipsiliter, vamos nos preocupar em colocar as aspas, certo? Então, esta aqui já é a resposta para a questão 5. Qual foi, segundo o texto, a condição para que ocorresse a consolidação da lógica neoliberal? A derrocada, né, o desgaste das ideologias coletivistas do século XX, a exemplo do socialismo e do anarquismo. Vocês também poderiam esquematizar dessa forma, certo? Porque a consolidação da lógica neoliberal deve ser entendida como um entrave para a ação política dos indivíduos. Bem, pode ser considerada como um entrave porque o próprio texto fala, né, traz que o predomínio da lógica do mercado acaba criando a visão do Estado mínimo. E logo o Estado mínimo faz com que gradativamente o indivíduo perca o interesse na participação política, ok? E se ele perde esse interesse de tomar parte das ações políticas, a sociedade vai caminhar naturalmente para o narcisismo, né? O individualismo narcisista, ok? Então, nós podemos esquematizar dessa forma. Porque a consolidação da lógica de mercado, né? A lógica neoliberal deve ser entendida como um entrave, deve ser entrave, porque, então, vamos esquematizar. Destaco aqui que o texto fala de assuntos políticos, mas não no sentido, digamos assim, estrito da palavra, né? Mas sim a participação política em todos os âmbitos, ok? Em todos os ambientes da sociedade, ok? E destaco que essa gradativa, esse gradativo desinteresse dos cidadãos acabaria gerando o individualismo narcisismo, né? Então vamos completar aqui. O próprio texto fala do individualismo narcisista.
ok? Questão 6. O autor do texto faz uma retomada histórica no terceiro parágrafo. Em termos argumentativos, que finalidade essa retomada desempenha no texto? Bem, a finalidade argumentativa é a seguinte: quando ele fala, no terceiro parágrafo, é quando ele fala da Atenas clássica. Né? Lá, os cidadãos participavam ativamente da vida da polis, ok? Tomando partido e decidindo para o bem coletivo. Então ele fala basicamente da atuação individual mesmo, né? Atuação do indivíduo, a participação individual visando o bem coletivo. Então é um reforço, né? A finalidade a finalidade argumentativa é de reforço argumentativo. Então, em termos argumentativos, que finalidade essa retomada desempenha? Né? É uma finalidade de reforço, né? de reforçar, né? Consolidar a argumentação e mostrar que a participação individual mostrar que a participação individual é necessária para o desenvolvimento do bem coletivo, ok? E este texto ele se torna atemporal. Claro que aí é uma inferência, certo? A resposta da questão está aí. Questão 7. Essa dissertação foi escrita em resposta a uma proposta do vestibular da FUVEST, que determinava que os candidatos, após a leitura e análise de 5 textos, escrevessem uma dissertação em prosa, na qual apresentassem argumentos de modo a deixar claro seu ponto de vista sobre o tema participação política, indispensável ou superada. O autor do texto aqui transcrito desenvolveu a proposta apresentada justifique. Bem, sim, ele escreveu uma redação, né, sobre essa participação, sobre a participação política, ok? E vejam que no texto, ele defende que é indispensável. Vejam que aqui é um tipo de tema que ele deixa ao candidato a opção para que ele escolha uma coisa ou outra, né? Que ele discuta que é algo indispensável nesse sentido ou superado, ok? E vocês viram que ele mostra ao longo do texto que é necessária, que é indispensável. E como é que eu posso comprovar? Vejam, já na introdução, a citação de Aristóteles, a ideia de ser um homem, um ser político, ok? Ele defende informando que essa atividade ela diferencia os seres humanos dos demais animais. Veja que depois ele fala no primeiro desenvolvimento desta modernidade líquida, né, e ele mostra que no campo político, no campo da atuação política, a sociedade ela está também se dissolvendo, ok? Isso faz com que o homem perca vamos dizer assim, perca aos poucos o interesse na participação política. Veja que ele no segundo desenvolvimento fala da democracia grega, né, da participação do homem, né, a participação individual visando o bem coletivo, a felicidade da polis, ok? E na conclusão, ele arrebata o texto mostrando que os professores, que a sociedade, que os educadores precisam desmistificar essa ideia. Né? Qual era a ideia? De que política é para idiotas, né? E se mostrar que é uma atividade necessária para a sociedade. Ok? Então, sim, ele defende muito bem a proposta de ser indispensável. Ok?
questão respondida. Vamos à última questão. Questão 8. Podemos identificar na conclusão do texto, parágrafo 4º, uma retomada agora mais generalizante da perspectiva analítica enunciada no primeiro parágrafo? Explique como isso ocorre. Bem, vamos lá. O quarto parágrafo é o parágrafo de conclusão, ok? Na conclusão, veja que ele, mais uma vez, fala dessa necessidade do cidadão participar ativamente do cenário político, ok? E ele traz como solução indispensável para uma ordenação em sociedade. Então, sim, né? Ele retoma, então podemos sim dizer que ele retoma Ele retoma a ideia abordada ao longo do texto, mostrando como a atuação política, leia-se, né, participação ativa nos ambientes sociais, não limita-se ao cenário da política, mas sim todos os ambientes sociais, é indispensável na construção de uma sociedade ordenada, né, que visa o bem comum. Ok, senhores, aqui a gente termina a correção dos exercícios e eu vou só conversar com vocês sobre mais um tópico. Ok, vejam só, eu trago aqui uma lista de elementos que podem ser utilizados no início de cada um dos parágrafos, ok, como material de apoio. Lembre-se que em outra videoaula eu já trouxe sobre a conclusão, certo? A proposta da revisão em si. Agora eu trago a relação à introdução. Claro que, mais uma vez, não é para que vocês saiam daqui decorando essas formas de iniciar os parágrafos, mas sim vejam que vocês acabam fazendo isso naturalmente. Okay? Observem,
na introdução, eu coloquei aqui, para iniciar a introdução, vocês podem usar no contexto social vigente, não é raro encontrar atualmente, na conjuntura contemporânea, na sociedade pós-industrial. Ok? Aqui são só alguns exemplos. E vejam que a introdução é dividida em duas partes. Ok? Na segunda parte dessa introdução, vocês poderão começar assim. Nota-se que, observa-se que, é notório que, constata-se que, olha só, com outra ideia, contrasta-se que, ok? Para o primeiro desenvolvimento, em primeiro plano, é primordial ressaltar que é imperativo analisar, observa-se em primeira instância, é relevante abordar primeiramente que, ok, a priori, ok? No segundo desenvolvimento, em decorrência disso, é preciso, porém, reconhecer outro fator importante. Cabe reconhecer, no entanto, que deve-se abordar ainda que, paralelo a isso, cabe mencionar também. Chamo a atenção de vocês para o seguinte: quanto a estes elementos aqui, de início do primeiro desenvolvimento e do segundo desenvolvimento, é interessante que vocês tentem dar paralelismo, ok? Por exemplo, eu escrevi aqui a priori, né? Se você começar uma redação, começar o parágrafo de desenvolvimento, o primeiro parágrafo de desenvolvimento com a priori, é interessante que o segundo parágrafo vocês coloquem a posteriori. E aí vamos anotar. Ah, Diego, é só para ficar bonitinho? Não. São elementos que, digamos assim, de ligação, ok? Em primeiro plano, ok? Vocês começaram o desenvolvimento assim, em primeiro plano. Podem, no segundo desenvolvimento, colocar em segundo plano, ok? É, vocês podem, por exemplo, vamos dizer assim, é imperativo analisar, deve-se abordar ainda que. Ó, é imperativo analisar, deve-se abordar ainda. Este aqui, ó, claro que a gente vai excluir o que não é necessário, né? É, cabe, desculpe, deve-se abordar ainda, né? Então, é imperativo analisar, né? Mas ainda é necessário abordar outra coisa, tá bom? Então, eu quero chamar a atenção para esses elementos de iniciação de parágrafos, ok? E vão utilizando de forma natural, tá certo? Nas próximas aulas nós vamos começar a fazer as redações, então até lá.